que o Senhor possa dar uma nova oportunidade. Abençoa, Senhor, e toma a frente de tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica e eu convido toda a igreja para ficar de pé. A gente vai ler o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Iremos ler a partir do versículo 4. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele quem tem ouvidos, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela palavra. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria. Quando os ouvem, não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. O 15 e último. Mas as que caíram em boa terra são as que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Essas são as palavras de Deus e nós damos graças a Deus. Pode sentar. Amém. Convido você a baixar sua cabeça e me acompanhar nessa oração. Senhor Jesus, nós somos muitos, Pai, para que o Senhor possa vir com poder sobre nossas vidas, Pai, usando o Teu Espírito Santo para falar conosco, Deus. Me usa como instrumento Teu, Jesus, e que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração venham a ser agradáveis na Tua presença, Pai. Tu que és a minha rocha, Tu que és o meu Redentor, em nome de Jesus, amém. Olha, eu não sei você, mas eu sempre fiquei muito entusiasmado com tudo que envolve a forma como Deus fala com os homens, Deus falava com os homens em uma cena de filme. Bota por favor a primeira. Tá aí na cena. Moisés. Sempre fiquei muito entusiasmado. E eu faço parte de uma privilegiada geração que pegou os efeitos especiais mais avançados no sistema, que dão mais empolgação ainda à cena. A maneira como os homens e mulheres de Deus falavam com Deus, e mais especial ainda, a forma como Deus falava com esses homens e mulheres, sempre foi algo muito cativante. De Moisés aos profetas, dos profetas aos apóstolos, de uma sarça ardente pegando fogo, passando pelo chamado do Senhor a Samuel, 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 até um clarão e uma voz vinda do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essas cenas narram a história e ilustram para nós a forma como Deus fala para o seu povo.
Eu nunca ouvi uma voz vindo das nuvens e nem tampouco um arbusto em chamas falou comigo. Mas eu aprendi a ouvir a voz de Deus. E conforme fui crescendo, conforme fui desenvolvendo, conforme fui amadurecendo a minha caminhada, foi ficando cada vez mais nítido. E hoje eu sei que um dos pilares do cristianismo é que Deus fala com as pessoas. Através de toda a Bíblia, você vê a frase, e disse Deus. A melhor e mais eficiente maneira de ouvir Deus é através da Bíblia. É através da palavra de Deus. Algumas pessoas às vezes vão buscar em pessoas que fazem adivinhações, pessoas que tentam ainda aí jogar a sorte, tentando buscar algo que seja relevante demais para a vida delas. Deixa eu dizer uma coisa, tudo que é relevante para a vida do homem é o que vem da boca de Deus. O lugar onde Deus fala nitidamente aos teus ouvidos é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E logo você percebe que Deus realmente fala conosco e deseja ter intimamente um relacionamento com você. Não há relacionamento sem comunicação. Deus escolheu falar conosco. E sem querer fazer disso uma desculpa, mas vendo como uma realidade, a grande dificuldade nesse nosso relacionamento com Deus é uma comunicação mal feita, uma comunicação mal interpretada, uma comunicação mal entendida. E eu acredito que todos vocês saibam, eu sou casado com Hannah. Desculpa, me perdoem mulheres presentes, mas eu casei com a mulher mais linda do mundo. Ela não está aqui, senão todo mundo ia perceber. Só que, às vezes, no nosso convívio, no nosso relacionamento, às vezes ela fala algumas coisas e eu não escuto. Às vezes ela tenta, ela se esforça para falar comigo, porém eu não a compreendo. Mas fiquem tranquilas, tá, esposas? Eu sou o único homem que tem problema no ouvido. Fiquem tranquilas, isso só acontece na minha casa, só acontece no meu casamento. Mas eu sou levado a convidar vocês a perceberem uma coisa. Se eu tenho dificuldades com minha esposa, com quem eu durmo toda noite, com quem eu vejo todo dia, com quem eu me relaciono durante o dia, com quem a gente fala o tempo todo, se eu tenho dificuldades para ouvir ela, se eu tenho dificuldades para entender ela, quanto mais com Deus. Se eu tenho dificuldades com a minha esposa, como é que eu não terei dificuldades para ouvir com Deus? Então nós precisamos admitir que sim, nós temos problemas de comunicação com Deus. E por outro lado, eu procuro sempre ter muito cuidado, sempre quando alguém chega para mim e fala, Deus mandou dizer isso, ou então, Deus falou para que você faça isso, ou então, Deus pediu para você não fazer isso. Muitos equívocos podem estar sendo feitos por pessoas que reivindicam o fato de Deus ter falado com elas. Bispo Miguel, um homem sábio, ele diz que está sempre precavido com quem diz o tempo todo, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. É preciso sempre estarmos com o pé atrás e é preciso sempre buscarmos direcionamento da parte do Senhor. É Ele mesmo quem falou, é Ele mesmo que está falando. E tem também aquelas pessoas que pensam que os pastores sempre compreendem exatamente o que é que Deus está falando, o que é que Deus quer que façamos. Isso não é verdade. Acontece que às vezes nós também ficamos confusos como qualquer pessoa, e precisamos ir para o nosso secreto, precisamos ir orar, precisamos buscar, ouvir e entender o que é que Deus está querendo falar. Por outro lado, também existem os momentos em que Deus está falando comigo, em que eu claramente tenho certeza que é Ele quem está falando, momentos em que eu não tenho dúvida, como por exemplo, da mesma forma quando minha esposa me liga, e mesmo sem precisar falar que é ela, apenas por conhecer a voz dela, eu, oi, tudo bem? Oi, minha gata, e aí, tudo bem? Isso acontece com a gente. A nossa rotina nos faz conhecer mais a pessoa,
Da mesma forma que uma rotina buscando um relacionamento com Deus nos fará ter mais certeza quando é Ele que está falando. A gente consegue escutar apenas pela voz. Hoje nós iniciamos uma nova série, chamada de Ouvindo a Voz de Deus. Bota na tela. Ouvindo a voz de Deus. Pronto. E a mensagem de hoje é: como posso ouvir Deus falando comigo? E na vida com Cristo, nada é mais importante do que você entender que Deus deseja falar com você. E que realmente você pode ouvi-lo. Certa vez Jesus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E nesse exato momento, Deus está falando com você. Prepara o seu ouvido, abra o seu coração. No texto lido hoje por Laís, nós vemos a parábola do semeador. E ela nos orienta para a possibilidade de ouvir Deus falando. E aí, uma certeza: Deus está falando. A pergunta é: estamos ouvindo? Se não, por que não estamos ouvindo? Por isso, para ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar, cultive uma mente aberta. O texto em Apocalipse 3:20, um versículo muito conhecido, ele diz: o Senhor está sempre à porta. Se abrirmos, Ele entrará. Mas como abriremos se nós não o escutarmos? Para ouvir a voz de Deus, eu preciso, antes de tudo, desejar ouvir a voz dEle. Desejar sabendo que tudo depende disso. Preste atenção no texto de hoje. O semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Ela foi pisada e as aves do céu a comeram. Para compreensão, apenas para que fique um pouco mais claro para nós, o caminho aqui citado é um solo duro e compactado, estreito e fechado. Assim também é o coração fechado, e aquele que não se abre para a possibilidade de ouvir Deus falando com a gente. Mas fiquem tranquilos, pessoas investiram tempo para nos ajudar a descobrir algumas causas desse coração fechado. E eu trago aqui para nós 3 causas. A primeira delas, o orgulho. O orgulho nos conduz a ter uma mente fechada. Toda vez que eu penso, eu não preciso ouvir Deus. Decisões? Decisões eu consigo tomar por minha conta própria. Eu posso tomar por mim mesmo. Eu sei o que fazer. Eu posso me dar muito bem sem precisar orar. Eu não sei se você consegue ser tão sarcástico como fui agora. Eu não sei se de repente você usa as mesmas palavras que eu usei dando esses exemplos. Mas sempre que você deixa de orar por alguma coisa, em outras palavras você está dizendo: eu não preciso de Deus nisso, eu não preciso de Deus para aquilo. Se você não está orando por sua família, você está, em outras palavras, dizendo: Senhor, eu não preciso do Senhor na minha família. Eu dou conta sozinho, eu consigo sem a ajuda de Deus. Às vezes a gente age assim sem perceber. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é orgulho. O nome disso é orgulho, gente. Quando eu estou cheio de orgulho, eu fecho a minha mente para Deus, e Ele não pode entrar e me dizer nada, porque eu penso que eu já sei de tudo. A segunda coisa que os estudiosos encontraram como consequência de uma mente fechada, por incrível que pareça, é o medo. Medo porque algumas vezes nós podemos ter medo de ouvir Deus falando com a gente. Nós podemos ter medo de ouvir o que Ele vai dizer. Por exemplo, eu não vou orar não. Sabe por que eu não vou orar? Porque Deus vai falar comigo e vai me mandar fazer aquilo que eu não gosto. Ou então, Deus pode me exortar e ser duro comigo. Eu posso me machucar, eu não vou gostar, não, é melhor não orar não, é melhor eu não manter uma mente aberta não, porque Deus pode me mandar fazer aquilo que eu não estou afim de fazer. Deus pode tirar a minha liberdade, me levando a agir como eu não quero.
E esse mesmo medo, ele pode te fazer viver um relacionamento frio com Deus. Ele pode te fazer viver aquilo pelo qual você não foi feito para fazer. Ele pode fazer você fechar a sua mente e, infelizmente, não desfrutar de uma harmonia que vem dos céus para a sua vida. E a terceira coisa encontrada é o ressentimento. Ressentimento. Todas as vezes que nós somos feridos e mantemos em nós uma lembrança dessa ferida, nós ficamos ressentidos. E sabe qual é o problema desse ressentimento? O problema é que quando nós nos machucamos, às vezes nós fechamos a porta para as coisas. Às vezes nós nos machucamos, fechamos a porta para pessoas. Nós fechamos a porta, às vezes, para Deus, por não entender ou não aceitar porque algumas coisas acontecem. Feridas feitas em nós nos levam muitas vezes a não perceber que muitas pessoas agem por impulso, agem por conta própria, agem sem estar fazendo a vontade de Deus, muitas vezes desobedecendo ela. O problema é que nós sofremos por ainda viver no meio de uma sociedade corrompida, e o que Deus nos oferece é a liberdade de escolher o que é que nós faremos com as nossas feridas, se nós vamos expô-las a um bálsamo, ou se nós continuaremos a viver com ela, agindo com irresponsabilidade, Mais uma vez, se você está andando com a sua ferida, você está agindo com irresponsabilidade, porque se você não está tratando a sua ferida, pode ser que ela venha se tornar uma úlcera, pode ser que ela venha sim ser algo muito preocupante para a sua vida. E o que é que você vai querer fazer com as suas feridas? O que é que nós faremos com esse ressentimento? Nós não podemos continuar colocando a culpa em Deus. Isso tem nos feito fechar nossa mente para Ele. Isso tem nos feito agir como pessoas que não têm um Deus como nós temos. Se você tem sido ferido, deixa eu te dizer duas coisas. A primeira delas, eu sinto muito de verdade. Sinto muito que você tenha sido ferido, sinto muito que você tenha sido ferida, sinto muito mesmo. Eu realmente sinto muito. Deus sente a dor com você, Ele chora com você, Ele entende a dor que você está atravessando nesse momento. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que quando você estiver sentindo dor, não fuja de Deus, fuja para Deus. Leve a sua dor para Ele, leve a sua dor para aquele que para aquele que consegue, para aquele que pode, para aquele que tem poder para curar. Se você está fugindo de Deus, você está fugindo daquele que é capaz de fazer um milagre na sua vida. Volte-se para Deus, volte-se para Ele com a sua dor, ao invés de você ficar preso a Ele. E nunca permita que outro ser humano ou outra experiência bloqueie o seu relacionamento com Deus. Você não se desliga de Deus porque alguém fez alguma coisa com você. A gente não pode agir assim. Nós precisamos entregar para Deus. Nós precisamos abrir mão e entregar para o Senhor aquilo que porventura pode nos afastar dele. Não feche o seu coração, não feche a sua mente. A tragédia do terreno batido e endurecido é que é estéril, a sua vida não. O Senhor pode sim fazer brotar vida no seu coração. Nada pode crescer lá no terreno batido, mas na sua vida sim. Na sua vida, a sua vida é frutífera, o terreno batido é infrutífero. Uma vida amarga, uma vida desperdiçada. O terreno, a sua vida, se você abrir, se você der brecha, Deus pode fazer muito mais do que um dia você enxergou como um punhado de terra batida. Para ouvir a voz de Deus, segundo lugar, eu preciso encontrar tempo para ouvir a voz de Deus. Encontrar tempo. E vamos rapidamente fazer um teste. Como tem sido nossos dias em relação a tempo, em relação a atividades e em relação à realização dessas atividades? Como estamos vivendo o nosso dia a dia? Por exemplo, nós temos tido tempo para escutar
Deus em meio ao nosso estilo de vida? Acompanhe um pouco o texto. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Em outras palavras, terra seca, mente vazia, sem possibilidades nenhuma de profundidade. Sendo terreno superficial, como poderiam as raízes crescerem? Pode ser que agora você esteja vivendo algo semelhante na sua vida, em alguma área da sua vida. Pode ser que você esteja apresentando para quem está interessado em se relacionar contigo um terreno parecido com esse citado no texto. Se for o caso, eu preciso te dizer que Deus pode mudar isso. Arrume tempo para orar, arrume tempo para arar essa terra seca, irrigar ela, deixá-la apta às sementes que nela estarão sendo lançadas diariamente. Alguém aqui tem dúvida que o Senhor ainda fala? Alguém aqui está ouvindo a voz de Deus? Quando nós temos dúvida, quando nós não estamos ouvindo a voz de Deus, é porque a gente precisa arar a terra, a gente precisa dar para ela a oportunidade dela ser uma terra frutífera, a gente precisa apresentar a ela a substância que pode transformar ela. A substância que transforma a nossa vida é a essência do Espírito Santo de Deus. Quando nós conseguimos esse trabalho, que muitas vezes, como o arar da terra, pode ser duro, quando nós conseguimos quebrar a nossa vida, expor ela, a substância que proporciona a vida, a nossa vida consegue de fato um giro de 180 graus, a gente começa a agir na condição de alguém que consegue proporcionar vida a partir da nossa vida. Na vida nós temos tempo para tudo, temos tempo para tudo, a gente arruma tempo para tudo, e se eu quero mudar, eu preciso arrumar tempo para ouvir a voz de Deus, e essa busca ela precisa ser intencional, ouvir Deus precisa ser consequência e nunca um acidente, precisa ser consequência da minha busca, eu preciso colocar em mente, eu vou reservar um tempo para Deus, o Senhor falar comigo vai ser uma consequência, e eu aqui não quero falar que Deus pode usar um acidente para falar contigo, eu quero aqui te encorajar e não esperar Deus falar contigo a partir de um acidente, porque esse acidente pode ser ao pé da letra um acidente, mas não, nós somos pessoas espertas, nós somos pessoas inteligentes, e eu creio que em nome de Jesus nós começaremos a procurar tempo para ouvir a voz do Senhor, porque uma das razões pela qual as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, é porque elas estão muito aceleradas, as pessoas estão sempre com pressa, as pessoas estão sempre sem tempo para outras pessoas, sem tempo para Deus. Desacelere, pise no freio, puxe o freio de mão. Será que eu tenho guardado tempo para Deus? Ou de alguma forma, o tempo que o Senhor está aproveitando na minha vida é o tempo que sobra? Isso quando sobra. Porque em certo momento da minha vida eu vivi com muita irresponsabilidade, e falava assim, eu vou fazer o meu devocional só na hora que eu for dormir, e às vezes até começava bem, me ajoelhava, pegava a Bíblia, pegava outra hora o celular, e no outro dia acordava com ela no peito, porque não sobrava tempo, eu não usava estratégias. E um fato curioso, você vai perceber, você vai se lembrar que a melhor comida que existe no mundo é a comida feita na casa da avó. Eu não sei se você vai discordar, mas eu tenho muita coisa a favor disso. Talvez eu até te convença. O almoço em família na casa da avó é sempre muito melhor, é sempre muito mais gostoso do que o convencional. Sabe por quê? Porque por trás do que te faz bem, por trás do que te agrada,
há muito tempo investido no preparo da refeição. Por exemplo, a comida fica muito mais tempo no fogo, a comida fica ali no fogo baixo, apurando o sabor, às vezes fica horas ali a fogo baixo, apurando. O resultado, ninguém esquece do tempero da avó, ninguém esquece porque ficou ali, horas apurando em fogo baixo. Às vezes acontece de até a gente me dar a receita, e ela passa a receita, e não fica do mesmo jeito, porque na casa da gente a gente quer fazer com fogo alto, a gente está com pressa. É muito diferente, por exemplo, quando você vai num fast food, a consequência é sempre a mesma. Na melhor das hipóteses, tá? Vamos ser positivo, vamos pensar positivo aqui. Na melhor das hipóteses, se você ficar indo no fast food, se viciar ali, na melhor das hipóteses você vai enjoar daquela comida, você vai procurar outra franquia, outro lugar. Mas na pior das hipóteses, colesterol alto, diabetes, hipertensão, misericórdia. O relacionamento com Deus é semelhante. Se nós provocarmos esse encontro, se nós deixarmos ser apurados no fogo por tempo suficiente, nós começaremos a gostar. E quando começarmos a gostar, nós começaremos a sentir falta, a sentir saudade. Saudade do mesmo jeito que eu sinto de uma galinha caipira feita no fogão de lenha, lá na fazenda do engenho, em Carmo de Minas, na casa da minha avó. E quando eu deixei de praticar hábitos saudáveis, quando eu deixei de me alimentar bem, há alguns anos atrás, há pouco mais de 9 anos atrás, assim que eu cheguei em Pernambuco, imagina, morando sozinho, dando desculpa para tudo que não tinha tempo, comecei a comer aqueles produtos que brilham assim, sabe? Quando está no freezer assim, bota no micro-ondas, fica pronto em 10, 15 minutos. Eu comecei a comer comida que não presta. E o resultado foi que eu fui socorrido 2 vezes para o pronto-socorro. Fui socorrido, minha pressão alta. 20 anos, pressão 18 por lá não sei o quê. Misericórdia. Quando nós começamos a agir assim com o nosso relacionamento com Deus, pouco a pouco a nossa mente vai se fechando, pouco a pouco o nosso coração vai secando e as consequências, elas aparecem. As consequências aparecem. Por isso, se você tiver ouvidos para ouvir, ouça, invista tempo com Deus, dedique-se, ou melhor, por tabela. Se você quiser mandar uma mensagem assim que o culto terminar para sua avó e falar que domingo que vem você vai almoçar lá, eu tenho certeza que ela vai fazer, um negócio bom demais. Por outro lado, algumas pesquisas dizem que nós esquecemos de 90 a 95% de tudo que nós ouvimos em até 72 horas. E se você quiser uma estatística que vai deixar um pastor deprimido, essa é uma estatística, essa é uma delas. Nós trabalhamos duro para produzir mensagens. Alguns produzem verdadeiras obras de arte, investem tempo. E na quarta-feira, a maioria de vocês já vai ter esquecido tudo. Talvez, exceto uns 5%. E se você se esquece, você não poderá trabalhar nisso mais tarde. E como é que você espera que Deus continue falando contigo? Por isso, vai para uma célula. Se a sua célula é depois da quarta-feira, procure anotações, mas vá para uma célula. A célula é uma ferramenta fantástica que nos ajuda a reviver um pouco do que nós vemos no culto. Quem vai para a célula sabe disso. A reativar a esperança que Jesus planta no nosso coração, a ouvir talvez o compartilhar de uma pessoa. Mas é sempre muito bom poder refrigerar a nossa mente, trazendo à tona aquilo que nós vemos e ouvimos, aquilo que nós estamos aprendendo.
mas é necessário compromisso para dizer: eu vou parar, eu vou me sentar, eu vou ver e rever o que é que eu estou sendo ensinado, eu vou mudar. Nós precisamos estar comprometidos disso, ter a certeza, porque quem tem ouvidos ouça o que Deus diz. Nós precisamos dedicar tempo para ouvir ao Senhor, para poder aprender, porque Ele não para de se esforçar para nos ensinar. Você consegue enxergar agora por que é que algumas pessoas não têm raízes? Vocês conseguem entender por que algumas pessoas não conseguem parar em pé no que diz respeito a um relacionamento com Deus? Decida hoje parar e procurar tempo para ouvir Deus. Deus quer falar com você. A chave do negócio agora é: eu vou ouvir Deus. Está nas suas mãos. Eu vou me esforçar. Eu vou puxar o freio de mão. Eu preciso ser intencional nisso. Também, para ouvir a voz de Deus, em terceiro lugar, eu preciso eliminar possíveis distrações. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus porque há sempre muito barulho em nós. Nossa vida às vezes está carregada demais. A gente não investe tempo em descansar, não investe tempo em se desligar dos problemas. Há muito barulho em nós. Acompanhe na tela. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Esse texto nos mostra que em outras coisas nos distraem. Muitas coisas podem estar nos distraindo. Esse texto, por exemplo, nos mostra que algumas coisas nos distraem no ciclo de ouvir a Deus. E é possível que Deus esteja tentando falar contigo insistentemente, e a chamada de Deus para você só dê ocupado, porque a nossa mente está carregada, a gente está preocupado com muita coisa, e a gente nunca tem tempo. Pode ser que de repente você esteja reservando para Deus, quando Ele está tentando falar com você, aquele correio eletrônico que hoje em dia quase ninguém mais usa. E eu não sei vocês, mas a gente paga para usar o correio eletrônico. Eu não sei se você já teve a infelicidade de ser enganado, quando você, no final da ligação, você recebeu uma mensagem: após o sinal, dê sua mensagem grátis. E aí a outra pessoa vai receber um SMS, e para ouvir um recado, um pacote mensal é R$10. A gente paga. E me desculpa se você tem o costume de ouvir esse tipo de mensagem, mas não vale a pena. Quem ouve esses recados, atira a primeira pedra, porque eu acho que ninguém mais ouve esse tipo de secretária eletrônica. E voltando para o texto, o versículo 14 nos apresenta 3 tipos de espinhos. O primeiro deles, preocupação; o segundo, riquezas; e o terceiro, os prazeres. E por favor, entenda aqui espinhos como qualquer coisa que lhe distrai e evita que você escute a voz de Deus. A pergunta da vez que ficará para ser respondida no seu coração: eu estou insistindo com distrações em meu relacionamento com Deus? Ou ainda, qual a nossa atitude ao estarmos pedindo que Deus fale? É estarmos prontos para obedecer ou avaliar se nós concordamos ou não? O versículo 15 nos mostra que a atitude de quem ouve é guardar a palavra. A atitude de quem ouve é obedecer. E eu quero encorajar você a tentar viver a sua vida de maneira que você possa ouvir Deus, de maneira que você possa ouvir a voz dEle. Hoje nós vimos aqui que nós precisamos de algumas atitudes, e elas são manter a mente aberta, encontrar tempo e eliminar as distrações. Enquanto o pessoal do louvor vai se chegando, enquanto a gente vai preparando uma atmosfera para você,
eu queria convidar você a abaixar sua cabeça. Ouvir a voz de Deus é, sem sombra de dúvidas, a coisa mais empolgante na vida de um cristão. Mas sem calar a nossa voz, dificilmente nós conseguiremos ouvir a voz dele. Sem calar a voz das coisas que podem nos distrair, dificilmente a gente vai conseguir ouvir um som audível aos nossos ouvidos. E por isso, quero convidar vocês para orar comigo nesse momento. Quero convidar vocês para tentar experimentar ouvir a voz de Deus. Por favor, tenta por alguns minutos esquecer dos problemas. Se tiver alguém dos céus abertos aqui na igreja, se quiser